Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 597. Nesse bloco, sim, nós vamos entrar a fundo na Ferrari, nesse grande prêmio do Bahrein. Nós vimos aí um Leclerc nadando de braçada no final de semana e fazendo uma grande pole position no sábado. Primeira fila, inclusive, né, da Ferrari. No domingo, vou confessar a vocês, Fábio Campos e o Will, que está aqui gravando com a gente, o Will do Botequim GP, que já estava lá no bloco número 1 com a gente, continua aqui no bloco número 2. Eu confesso para vocês que a hora que o Vettel passou, eu falei assim, acabou a corrida. Porque agora a Ferrari não vai permitir mais um troco do Leclerc, o Vettel, a Ferrari está sobrando nesse final de semana, vai embora, acabou a corrida. E por sorte... Na primeira curva, então. Exatamente, por sorte, felizmente, os acontecimentos nas voltas seguintes, né, me desmentiram. Fico feliz, não fico nem um pouco triste de ter sido desmentido em cima do Vettel. Eu vi algumas manchetes hoje, inclusive, de que Leclerc afirma que não seguiu a instrução da Ferrari de não atacar e tudo. Não vi nenhum rádio dessa vez, mas li essa notícia. Li no F1 Brasil, F1 Mania, aliás, que é um portal aqui, mas essas notícias que saem nesses portais aqui do Brasil geralmente são notícias chupinhadas de portais lá de fora. Não sei a veracidade dessa informação, Fábio Campos, mas saiu aí uma informação de que Leclerc teria não cumprido uma... não foi uma ordem, mas foi uma diretriz aí da Ferrari de não atacar e tal. Foi lá, atacou, fez a ultrapassagem, foi embora. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa disputa, essa briga. Foi a grande parte interessante, né, do Grande Prêmio do Bahrein, né, Raposo? Como você falou, eu acho que o impressionante do Leclerc foi que veio desde a sexta-feira, né? A velocidade dele, como ele foi construindo esse resultado, não foi a partir de sábado, como muitas vezes o Lewis Hamilton faz, né? Ou a própria Mercedes, às vezes não aparece na sexta, aquela sexta-feira sem muita graça, e aí de repente no sábado, não. No Leclerc ele já veio na sexta-feira mostrando que estava virando, fazendo um ritmo de corrida. Ele lembra exatamente os números, no segundo treino livre ele estava uma simulação de voltas mais rápidas, mas enfim, estava ali mais ou menos no mesmo nível, e foi sem dúvida a grande atração, porque eu sou um dos que sempre coloquei um asterisco no Leclerc, e colocar asterisco é o que a gente fez no primeiro bloco. Colocar asterisco não é negar, não é se colocar contra ou não é se colocar numa posição oposta. Mas é simplesmente um asterisco, é simplesmente um parêntese, é simplesmente uma observação. Porque o Leclerc é o tipo de piloto que vem muito bem formadinho, né? Ele foi pego ali pela Ferrari, caiu sempre nas equipes mais fortes, nas categorias de base, nunca teve que pegar um carro sofrido na frente, na sua caminhada até a Fórmula 1. Aí sim, claro, quando chega a Fórmula 1 cai na Sauber, que não era exatamente um carro da frente, mas foi evoluindo ao longo do ano. Impressionante a evolução da equipe no ano passado. E essa corrida no Bahrein, para mim, é aquela corrida do real deal, né, para usar uma expressão em inglês aqui, para mandar um abraço para o Diogo Gomes. É a corrida que você vê que o cara realmente ele tem velocidade. Dizer que ele já é um candidato ao título, eu acho precipitado. Dizer que ele vai... tem muita gente usando isso aí até como um lado psicológico de consolo, pela tristeza do que aconteceu. É claro que é muito chato você ver o cara perder a primeira vitória da vida dele. Quando é um cara que já ganhou 70, como o Hamilton, você fala, poxa, né, que pena ali. Como foi, por exemplo, o Hamilton quebrar na Malásia em 2016. Né? Ali foi... A comoção ali era porque o campeonato praticamente se decidia.
Não pelo Hamilton injustiçado. No caso do Leclerc, por ser um menino que buscava a sua primeira vitória, numa Ferrari, com todo o simbolismo, olha eu nessa palavra de novo, que isso carrega, tem muita gente se autoconsolando ou querendo consolar, dizendo que não, a vitória vai acontecer. Não há garantia nenhuma. E eu lembro que o Valtteri Bottas liderava o Grande Prêmio do Azerbaijão, o pneu dele estourou, ele chorou, ele sentou e chorou num cantinho da pista, e no que ele fez muito bem, porque ele não teve mais chance de ganhar durante o ano. Não teve mais. Ele não ganhou nenhuma corrida em 2018. É claro que a perspectiva do Leclerc é boa. É evidente que a imagem que sai do Bahrein é muito positiva em termos de um piloto rápido, um piloto consistente, um piloto com uma postura, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Postura de piloto faz toda a diferença. Embora ele tenha agido muito mal na Austrália, na minha opinião. Mas por mais que seja positivo, Raposo e Will, para vocês falarem, não existe a garantia de que isso vai acontecer de novo. A gente não pode ter certeza de que ele vai ganhar uma prova. Tudo indica que sim, mas não dá para falar, a vitória está próxima. Não dá. Ele pode não ter uma oportunidade tão grande quanto essa. E isso torna ainda mais dramático vê-lo perder a vitória, escorrer por entre os dedos de uma equipe, como eu falei na abertura do programa. A Ferrari especializando-se cada vez mais em não converter um bom trabalho no carro em resultados na pista. Não converter performance em resultado, isso é fatal para quem briga pelo título. Isso não é ruim, não é chato, não é problema. Isso é fatal para quem está brigando por título. Will, vai lá, fala um pouquinho pra gente do Leclerc também. Só complementando isso que você falou, eu falei isso no vídeo que eu fiz hoje, e eu digo de novo, realmente o Leclerc ele se mostrou, tem um potencial incrível, ao que parece, ele ao que parece realmente é um fenômeno da Fórmula 1, tem tudo para ser aí um futuro vencedor de corridas, futuro campeão, futuro muita coisa, mas tudo é futuro e o futuro é sempre incerto. Óbvio que o desempenho do Leclerc, não só na corrida, mas durante todo o final de semana, foi muito bom. Foi, digamos, eu diria até brilhante. Talvez, como eu falei, para não ser 100%, apenas a largada que não foi muito boa, talvez porque sentiu a pressão também, que é absolutamente normal. Mas a pergunta que eu fiz, e que eu faço também aos ouvintes desse podcast, que é o seguinte: será que o Bahrein, para o Leclerc, não foi como foi a Turquia para o Felipe Massa em relação ao Schumacher em 2006? Será que não foi como a Áustria 2002 foi para o Rubinho em relação ao Schumacher? Será? É uma pergunta que a gente vai ter que esperar, só o tempo vai dizer. Eu concordo contigo no sentido, talvez ele não tenha outra oportunidade, talvez ele tenha várias oportunidades, como o próprio Lewis Hamilton chegou para ele, né, ali antes do pódio, e disse: olha, cara, foi uma pena que aconteceu, você dirigiu muito e com certeza você vai ter outras oportunidades. É o que parece que vai acontecer que ele tenha. Mas eu ainda, com base em tudo que a gente viu em comentários no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de que, nossa, o Leclerc está dando pau no Vettel, o Leclerc vai desbancar, o Leclerc que vai disputar o título com o Vettel, com o Hamilton esse ano. Calma, não é assim. Até sábado, a gente dizia, muita gente estava dizendo que o Bottas que esse ano ia desbancar o Hamilton. Agora a gente não ouve mais ninguém falar sobre isso. Então, calma. O garoto é bom, tem potência, tem, mas vamos aguardar para tirar conclusões precipitadas, até porque, né, o Vettel está cometendo erros, está pressionado, ok, mas ele ainda é um tetracampeão e ninguém é tetracampeão à toa. Eu me lembro, Fábio Campos, do teu comentário aí sobre o Leclerc, naquela entrevista, não sei se você não estava presente, eu acho, mas naquela série de entrevistas... Não tem café que eu não estava presente. Com certeza eu estava presente. Naquela série de entrevistas que nós fizemos há 3 anos atrás, a gente passou o ano inteiro entrevistando pilotos, nós entrevistamos, era o primeiro ano do Sérgio Sete Câmara lá na Fórmula 3, que ele tinha eu não estava presente. Ele fechou o contrato com a Red Bull e tudo mais, e a gente perguntou para ele de alguns rivais, e a gente questionou sobre o Leclerc, e ele falou naquele momento, né, é um bom piloto, mas que fica muita dúvida, porque tem tudo
do bom e do melhor desde que entrou na categoria, porque tem um apoio da Ferrari e isso conta bastante. Então, e veio vindo desse jeito, né? Sempre tendo do bom e do melhor por onde passava, com esse apoio. Então, caiu realmente na Sauber no ano passado sem muita obrigação e acabou aí com alguns bons resultados sendo alçado a Ferrari. Eu tô contente por enquanto, pelo que eu vi. Eu fiquei realmente bem decepcionado na Austrália, não com ele, mas com as perspectivas do que ele poderia fazer naquela equipe. Não sei se ele realmente desobedeceu ordem, se existia uma certa... não ordem, né? Mas uma ordem velada, por assim dizer, né? Não vem como ordem, mas vem como uma recomendação de que não briguem e tal. Se ele realmente fez isso, ganha ainda mais a minha admiração. E eu não sei, e a gente vai discutir daqui a pouco sobre a questão Vettel, como a questão Vettel anda de certa forma complicada, muitas críticas aqui, muitas críticas ali, imprensa italiana, torcedores italianos caindo em cima. Eu não sei se a Ferrari consegue bancar mais ordens de equipe daqui para frente, depois que o Leclerc fez e depois que o que aconteceu mais uma vez com o Vettel na corrida, Fábio Campos. Esse fator externo pressionando a Ferrari agora. Ou o fator interno também, né? Porque uma maneira de você superar jogo de equipe, e é dificílima, Bottas não conseguiu, Barrichello não conseguiu, Massa não conseguiu, mas uma maneira de você superar jogo de equipe é você ser rápido, é você se impor em velocidade ao seu rival. E eu acho que o exemplo, como o Will falou, não dá para cravar nada em termos de título mundial, porque a gente tem justamente o exemplo do Bottas, né, que era na Austrália um novo desafiante, a gente falou aqui no café, né? Espera, o problema é campeão do mundo se faz com a diversidade de performances, né? Na diversidade de pistas, melhor dizendo até, do calendário. Embora a gente tenha até uma ressalva para ver, porque o Leclerc superou o Vettel em performance nas 2 primeiras corridas do ano. Isso pesa mais a favor dele até do que do Bottas, que não superou o seu companheiro nas 2 corridas do ano. O Leclerc, em termos de desempenho, ele superou o seu companheiro nas 2 primeiras corridas do ano, porque aconteceu aquilo que aconteceu na Austrália. Eu não acho que tenha havido nenhuma pré-ordem, nenhum tipo de acordo pré-corrida, Raposo, porque a gente viu a postura até subserviente dele na Austrália, perguntando, ele já pergunta, é o que o Bruno Aleixo, se não me engano, falou aqui naquela edição que a gente fez. Ele já pergunta induzindo a resposta. Eu tenho que ficar aqui atrás? Né? Eu posso, eu devo não, sabe, uma coisa assim. Que é uma postura, né? Você já está ali reafirmando, ele já sabia que a ordem viria. No Grande Prêmio do Bahrein, se tivesse havido qualquer coisa via rádio, a gente já teria ouvido. Porque hoje em dia as pessoas têm acesso ao rádio. Eu me prendo muito na questão de é fundamental a transparência na transmissão, para que durante a corrida ordens venham ao rádio, que é essa transparência que houve nos últimos anos, e eu acho que é obrigação que continue vindo. Mas se a televisão falha, ou por querer não quiser trazer esse rádio, ele vai surgir depois, porque hoje em dia as pessoas têm lá os aplicativos, as pessoas têm lá em outros dispositivos que elas pegam os rádios das equipes, então se existiu, ele vai alguma hora ele aparece. Então, nesse caso, eu estou absolutamente convencido de que não existiu. Se tiver existido algum outro tipo de conversa, o Vettel chora muito esse tipo de coisa no rádio. Ele chora muito esse tipo de coisa no rádio. Então, se houvesse ali uma desobediência, eu acho que o Vettel diria, mas o que está acontecendo? Né, o Vettel já mandou mensagens, temos que conversar, né, aqui no ano passado, quando o Raikkonen fez a pole em Mônaco, fez a volta depois dele, em Monza, na casa da Ferrari. E o Raikkonen saiu depois dele, ele achou isso que era uma desvantagem, precisamos conversar, então o Vettel não ficaria quieto também. Então eu acho que ali foi puro e pleno o que aconteceu na questão do Leclerc. Que inclusive eu elogio a postura no pódio. Eu acho que a postura triste no pódio é uma postura boa, positiva. Porque podia estar ali naquela, meu primeiro pódio, vou sorrir, vou descer do carro. Não. O fato de sentir que ali era o primeiro pódio, mas era totalmente derrota, não tinha nada ali esse positivismo, vá celebrar o seu primeiro pódio, eu acho que é um pensamento pequeno, é um pensamento que
torcedor pode ter, o membro da equipe pode usar para animá-lo, mas o piloto com espírito de vencedor tinha que ir para o pódio domingo derrotado. Tinha que ir para o pódio, né, meu Deus, eu ia ganhar isso aqui e não é. Então até nem elogio também ao Leclerc, que foi a questão do ser bem cuidado, só para finalizar, a questão do vir bem cuidado desde as categorias de base, não é uma sentença de fracasso, porque o exemplo maior é o Hamilton. O Hamilton também teve tudo do bom e do melhor, digamos assim. Guiava para a ASM na Fórmula 3, que era absolutamente dominadora, que depois virou a ART, a Arte, né, que quando ele correu na Arte, na GP2, dava de braçada, ou seja, o Hamilton não teve carro ruim na vida. Praticamente não teve. Inclusive o Hamilton não teve o que o Leclerc teve de passar por uma equipe pequena. Por mais que a McLaren tenha tido os seus anos ali, 2009, talvez um ano duvidoso, onde o Hamilton ganhou 2 corridas, diga-se de passagem, mas o Hamilton sempre teve tudo do bom e do melhor. E isso nunca foi sinal de demérito para ele. Ele sempre converteu. Vamos usar essa palavra. Ele converteu. E o Leclerc está, a princípio, convertendo também o bom tratamento que teve, mostrando que é tudo isso mesmo. Coisa que nas categorias de base ele mostrou, mas eu sempre falei, olha, asterisco, está sempre na melhor equipe. Parece que não era o caso. Esse é o tipo de coisa que a gente faz uma observação, jornalisticamente é nossa obrigação. Mas que é ótimo ver que não é o caso. É ótimo ver que é um piloto rapidíssimo. Trazendo aqui, Will, umas perguntas nós recebemos no nosso e-mail, cafécomvelocidade@gmail.com, para você nos ajudar a responder. O Wellington da Cunha Leal pergunta: Leclerc não teve sorte, mas mostrou que tem talento para vencer. Agora é questão de encaixar novamente e a Ferrari deixar. Será que terá consequência a desobediência e ultrapassar o Vettel? Olha, eu acho que não teve desobediência. Eu não sei, ele falou que teve tal, talvez uma conversa. E eu acho que, exatamente, o Vettel ia ser o primeiro a reclamar, se tivesse alguma coisa assim, né? Porque o Vettel, a gente sabe como é que o Vettel é, né? Ele reclama de tudo. Então, se tivesse alguma desobediência, ele iria reclamar. A não ser que ele ficou com vergonha de reclamar por conta do que aconteceu na Austrália e da repercussão. Mas, conhecendo o histórico... Esses caras não têm vergonha. Esses caras não têm vergonha nenhuma de serem beneficiados. O Hamilton, que eu achava que jamais ganharia uma corrida recebendo no colo, recebeu e não fez nada o ano passado. Eu acho que difícil que teve realmente ordem. Eu acho que porque a informação que a gente foi passada antes ali, que em alguns sites era o seguinte: a Ferrari liberou a disputa entre os dois. Ok, aconteceu, liberou, a disputa ocorreu e ponto. E não teve reclamação de ninguém, não teve nada. Assim, foi uma disputa na pista e tudo certo. Então não acredito que teve essa ordem, e eu acho que se tiver uma outra situação, que o Leclerc estiver na frente e em condições de ganhar a corrida com o Vettel em segunda, eu acredito que a Ferrari vai deixar o Leclerc ganhar. Eu acho que não vai acontecer um hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje sim de novo. Né? Espero que não. Em francês? Espero que não. Né? Mas assim, e agora assim, um ponto que eu fiquei pensando depois, assim, e né, se me permitem fazer esse questionamento, é o seguinte, na Austrália, o Vettel, aparentemente, pelo que estava com problemas no carro, e por isso, digamos, mandou respeitar. Se tivesse o safety car, o Leclerc tivesse perdido a posição para o Verstappen, e o Vettel tivesse se aproximando a ponto de estar ali perto, será que a Ferrari iria mandar, Vettel, né, segura aí, pô, o menino teve problema, segura a posição aí? Ou será que ia ter uma ordem para que o Vettel passasse? Isso considerando que não houvesse nenhum risco da Ferrari perder a quarta e a quinta posição, né, que o sexto colocado ali, né, no caso o Norris, estivesse bem longe e não tivesse nenhuma possibilidade de ele alcançar os dois.
É uma boa questão, é uma boa. Será que já tem gente que diz que a Ferrari fez a ordem da Austrália porque não queria ser injusta com o Vettel, porque a estratégia dele deu errado? Pois é, será que seriam justos com o Leclerc no sentido de não, fica aí, se bem que poderia ter sempre aquele fantasma, né? De, poxa, o Vettel fica atrás, mas e se o carro de trás também tiver tempo para alcançar? Ali seria uma coisa muito mas é um questionamento excelente, ótima coisa para fazer o ouvinte pensar, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui no Café. Outra coisa para pensar, que foi colocado hoje no podcast F1 Brasil, que eles colocaram, imagina se o Hamilton não passa o Vettel. Então estaria Leclerc em primeiro, Vettel em segundo, e de repente aparece um problema misterioso no carro do Leclerc. A quantidade de teoria da conspiração. Mas se vocês soubessem o que aconteceu no Bahrein, ficariam enojados. Por aí. Mas aí seria muita teoria. Aí seria aquela que eu não gosto de entrar, que vamos quebrar o carro do piloto para ele. Meu Deus, o Mundial de Construtores é o que está se tornando cada vez mais valioso aí para 2021. Então, mas que no fim o Leclerc chegou até o fim, né? Aí ia ficar assim, mas não estava com problema e chegou até o fim? E se ele perde só a posição pro Vettel e tal? Mas esse exercício de vamos imaginar como esse aí do Vettel alcançando o Leclerc. Não, mas esse dele eu acho diferente. Porque esse dele é uma situação real, esse outro aí é mais uma teoria, você mesmo usou a expressão, é uma teoria de conspiratória, né, de autossabotagem. No caso do questionamento do Will, eu acho mais válido, porque é como a equipe se postaria no sentido de quem fica atrás e quem fica na frente? Agora, só o que eu acho. Porque ia ser uma inversão de posições, né? Os dois iriam ficar exatamente empatados no campeonato. É verdade. O que eu acho importante relembrar, que eu já falei aqui, eu não sei se foi no programa passado ou retrasado, e que esse grande prêmio veio, é importante trazer isso de novo à tona, porque esse grande prêmio para mim é uma comprovação é o efeito Audi, né? Aquilo que eu já expliquei aqui do efeito Audi, da equipe que se matou no DTM porque privilegiou o cara errado e no final do campeonato o piloto que cedeu pontos precisava dos pontos para ser campeão e a equipe dançou. O Grande Prêmio do Bahrein para mim é outro retrato disso, porque segurar o Leclerc na Austrália pode ter sido um tiro no pé, porque é um imprevisível do automobilismo, que é uma das coisas mais legais que a gente não pode deixar morrer. Você não pode começar um campeonato já mapeando todo o caminho do campeonato, porque o automobilismo não é mapeável dessa maneira como querem que seja, como esses super diretores dessas super empresas querem que seja. A possibilidade do Leclerc ser mais rápido do que o Vettel no ano inteiro, ela existe inclusive agora com fatores técnicos para se embasar mais. Por mais que a gente já tenha falado aqui, calma, olha o Bottas, que não parece que não vai ser constante como alguns já achavam que seria. Todas essas ressalvas. Mas é importante a gente pôr dois pensamentos para o ouvinte pensar na cama, diria Joelmir Betting. A possibilidade do Leclerc fazer... 2014, gente. 2014. O Vettel não foi mais rápido do que o Daniel Ricciardo. Perdeu para ele um ano inteiro. A possibilidade disso acontecer existe. Então você vai matar isso na primeira corrida do campeonato, já segurando, pensando que o Vettel é o cara para brigar com o Hamilton. E se não for? É o efeito Audi. A Ferrari pode ter dado um passo ao estilo Audi. Escolhi um piloto no começo do campeonato que no final os pontos que foram dados a ele vão fazer falta para o realmente piloto que brigar pelo título. Mais uma pergunta aqui relacionada ao Leclerc, vinda do Jailson. A gente até já esbarrou em algumas coisas, mas tem uma que não ainda, né? Ele fala: fiquei mais impressionado ainda com o piloto monegasco ao saber que ele ignorou ordens de equipes. Nós já discutimos essa questão de ignorou ou não. Pergunta: até que ponto podemos considerar essa atuação neste final de semana? Mais para circunstancial ou mais para a confirmação de um novo fora de série? Will? Então, como eu tinha falado, né? Eu acredito realmente que ele tem potencial a ser um fora de série. Ao que parece, é um fora de série. É um futuro campeão, um garoto prodígio, vamos dizer assim. Mas também, né, pode ser, né, uma chance menor de que seja uma situação circunstancial, como eu dei o exemplo. Em 2006 o Felipe Massa foi o mais, na Turquia ele dominou, né, o Schumacher, assim como na Áustria em 2002 o Rubinho dominou. Será que de repente essa atuação do Leclerc no Bahrein não está para essas duas atuações
que essa é mais cedo, talvez, né, Will? Talvez o que pese a favor dele é o Barrichello tinha o claro defeito de não ser constante, né? Apesar de ser um piloto bom. Não, com certeza, mas assim, o ponto é o seguinte, será que isso é uma exceção à regra ou realmente ou realmente vai ser o Leclerc vai conseguir andar mais rápido que o Vettel e vai chegar, né, até o final da temporada de repente brigando ou desbancando o Vettel na briga interna da equipe. Eu acho que ele tem potencial para isso, acho mesmo. Mas eu acredito, eu falei no sábado, né, quando o Leclerc fez a pole position, eu falei ali no grupo do WhatsApp, eu falei, olha, essa pole do Leclerc, obviamente que dá muita moral para ele, enfim, né, e se confirmou na corrida. Mas também, será que de repente esse desempenho do Leclerc no sábado e estendendo para o domingo a corrida, será que não serve para de repente ligar uma chavinha e acordar um gigante adormecido, Sebastian Vettel? Aconteceu com o Hamilton em 2016, né? Ele perdeu o título pro Nico Rosberg e virou esse monstro que ele virou em 2017 e 2018, que hoje ninguém questiona mais o talento do Hamilton, mesmo ele tendo lá, por exemplo, 2007, na hora que a pressão bateu, ele errou, ele fez uma temporada bem mais ou menos ali, errando bastante, por exemplo, em 2011. Então, são todos os questionamentos que a gente faz e que temos que esperar, né? O tempo vai dizer vai dizer qual as respostas, e a gente não pode tirar conclusões precipitadas baseadas em apenas 2 corridas. Até porque o Sebastian Vettel, se você puxar o histórico dele aí dos 4 títulos dele, acredito que em nenhum deles, na segunda corrida, ele estava liderando o campeonato. Aí 2011 talvez, né? 2011 estava, eu acho, né? Talvez. 2011 ele começa com 2 vitórias, né? Austrália e Malásia. Talvez 2011. O Matheus da Arte Color Gráfica manda pra gente, Fábio Campos, que situação chata do Leclerc, foi pra cima do Hamilton, do Vettel, o estreante ganhou 9 títulos mundiais como gente grande, mas foi muito triste o fim de corrida, onde o pódio só foi garantido pelos problemas da Renault. E ele fala que sensacional a Ferrari permitir a ultrapassagem do Leclerc em cima do Vettel. Nos últimos 18 anos jamais imaginei elogiar a equipe italiana por isso. Se não teve ordem de equipe para não passar, Fábio Campos, houve pelo menos a permissão de se passar, o que no caso dessa equipe já é um ganho. Sem dúvida, por isso que eu abri o programa dizendo, né? Vale a pena brigar por isso, vale a pena fazer cafés do estilo que a gente faz, né? E acho que inclusive hoje, Raposo, com mais esse questionamento que o Will coloca, eu acho que hoje a gente está somando esse bloco com o primeiro, a gente está colocando um monte de interrogação na cabeça do ouvinte, e se for, acho que é um dos programas memoráveis para a gente guardar, porque eu acho que não tem função melhor para a gente aqui do que colocar interrogações para o ouvinte, né, tomar suas posturas. Eu só quero ver se esse ouvinte vai responder por e-mail ou qualquer canal que seja todas essas interrogações. Mas tem respondido, né? A gente recebeu e-mail aí de gente hoje que não escrevia há muito tempo, de gente escrevendo aí, começando a escrever mais. A gente está com gente comentando no YouTube, o que tem deixado a gente muito feliz. Então eu acho que eles vão responder sim. Como é que é o nome dele, Raposo? Você leu agora? Da gráfica? Eu guardei o emprego dele e não guardei o nome. Mas o Matheus, é isso, é obrigação. Pense bem, você está certíssimo, Matheus, mas é obrigação, né? Se a gente for parar para pensar, de uma equipe olha como a corrida, o primeiro bloco que a gente falou, olha como a corrida ganhou com isso. Imaginem largar no Grande Prêmio do Bahrein com... Não, Bottas, você fica aqui, o Hamilton, você privilégio, Leclerc, você não ataque. Que tipo de corrida nós teríamos? Teríamos visto ali, talvez, né? O Norris. Teríamos o Verstappen na ponta. E teríamos visto o Verstappen se tocar com o Carlos Sainz, teríamos visto o Raikkonen brigando com o Norris. Muito pouco para uma corrida de carro. Olha o tamanho, por isso que a gente insistiu no simbolismo no primeiro bloco. Quem não ouviu, faça o favor de ir lá ouvir. Olha o tamanho da graça que a corrida ganha pelo simples fato do Leclerc ter atacado o Vettel, do Bottas ter dividido uma curva com o Hamilton, mesmo que tenha sido breve, mesmo que tenha sido apenas no começo da corrida. Quem puder rever, reveja.
Porque o que eu falei no primeiro bloco, para mim, tecnicamente, a melhor briga do GP, Hamilton contra Bottas. O Hamilton foi preciso, foi cirúrgico na curva 4 e ali não tinha DRS e tinha outros carros em volta. Enfim, esse tipo de coisa dá um peso, né, Matheus, para o Grande Prêmio. Por isso que eu acho que se conformar com um jogo de equipe principalmente para quem é jornalista, e eu tenho links aqui que eu guardei para quem quiser ler, jornalista defender, mas eu mando o link não é para ridicularizar, não, é para ler mesmo, para ter acesso a outro tipo de opinião. Mas eu sou rigorosamente contrário. Eu acho que o jornalista defender o que aconteceu na Austrália, e eu vi jornalista vindo com as mais teorias, não, porque é preciso pensar no resultado. O automobilismo não é só pensar em resultado. Pensar em resultado não pode ser ali a única linha mestra de filosofia de trabalho. É preciso pensar que automobilismo é corrida de carro, gente. E o que a gente viu no Bahrein foi um pouco de corrida de carro, e por isso que está todo mundo muito feliz com a corrida, porque a gente viu um pouco, pelo menos um cheiro do que uma corrida de carro precisa ter, senhor Thiago Raposo. Trazendo aqui ainda mais comentários, o nosso Dr. Lincoln: vejo que a Ferrari realmente está à frente de todos, mas com problemas no motor. Na Austrália reduziram a potência, no Bahrein deu problema com o talentoso Charles Leclerc. Ainda sobre o motor, quem comenta com a gente foi o Vinícius, que diz, né, a Ferrari se corrigir o seu problema de motor, o Adalto trouxe no café com antecedência que ele existia, acho difícil segurá-los. Leclerc parece ser a calma necessária à equipe. Tendo um motor confiável, vai ser páreo duro para todos do grid. E esse motor aí, Fábio Campos, o qual vai continuar impactando essa Ferrari ao longo da temporada? Nesse caso foi até um dos componentes, né? Foi o MGU-H, se eu não me engano, né? Foi a questão ali do turbo, da recuperação de energia que o carro parou de ter, né? Não é exatamente o problema do motor, embora seja da unidade de potência, talvez para a gente abordar melhor. Não há 100% de certeza de que foi isso na Austrália, embora muita gente tenha já levantado essa bola. A sensação que eu tenho, Raposo, é um pouquinho de 2017, um pouquinho de 2018, ambos no final do campeonato, e agora no começo do campeonato. É aquilo que eu falei, é uma equipe que não consegue converter os resultados em resultados, a sua capacidade técnica, porque talvez seja uma equipe que esteja... Estou tentando evitar de usar a expressão em inglês, mas esteja brigando fora da sua liga. É uma equipe que está se dobrando demais para chegar num nível excelente que é o da Mercedes. Então, o que você faz? Aliás, tem até um áudio do Banniman, eu não sei se a gente vai colocar ele no programa, se não colocar... Vamos colocar, mas enfim, eu já respondo ele aqui, uma parte dele aqui, que o Banniman manda um áudio pra gente, perguntando se os testes não foram meio enganosos, se as equipes testaram para valer. A questão é que uma coisa é você testar. Na hora da verdade, você bota o giro no máximo, você bota ali a suspensão, usa o pneu no rigor máximo. É a hora que você coloca a capacidade máxima. E a Ferrari pode estar justamente fraquejando por estar indo um passo à frente da sua capacidade. Por quê? Porque ela tem uma Mercedes para bater, ela tem uma Mercedes para superar. Tudo isso é muito teórico, que eu estou dizendo, mas é uma reflexão para o ouvinte se fazer, porque, repito, 2017, 2018 foi no final do campeonato, onde a coisa degringolou. Parece que a coisa está degringolando no começo do campeonato, porque são duas provas em que a Ferrari não conseguiu botar na pista a capacidade que ela já mostrou que tem. Na Austrália, independente do que tenha sido, é uma falha grave, é uma equipe que se arrastou para quarto e quinto. E no Bahrein, quando a velocidade veio, e aí um ouvinte aí colocou aí, né, a velocidade assustadora. Eu acho que isso é importante a gente colocar. A velocidade da Ferrari no Bahrein assustou, né? A Mercedes não arranhou brigar pela pole, embora o Hamilton tenha ficado próximo ao Vettel, mas ali houve aquela questão, né? É impressionante como soltar um piloto na hora errada, hoje em dia na classificação, prejudica o cara na corrida, né? O Vettel saiu com tráfego, não se garantiu no tempo, teve que gastar um jogo de pneus e não pôde fazer as 2 voltas no Q3. Olha o efeito dominó.
não pôde fazer as 2 voltas no 3, só fez uma, isso, enfim, já o deixou com metade das condições, porque o Leclerc teve 2 chances de fazer volta e o Vettel só teve uma. Embora eu não sei se o Vettel o superaria, talvez não, mas enfim, é um fato. Então, a Ferrari não conseguindo converter o seu ótimo carro em resultados, mas que o carro me pareceu assustador. É até uma coisa, para terminar aquele assunto de jogo de equipe, é até uma coisa que a Ferrari deveria já começar a colocar no seu inconsciente, ou atrás da orelha. Se a Ferrari conseguir converter em resultados, o que ela não tem conseguido, parece que ela está muito à frente da Mercedes. O Bahrein assustou a mim mais do que Barcelona. Na minha análise, mais do que os testes, porque foram absolutamente dominantes nos testes ali no último dia, ainda a Mercedes ainda cravou um tempo praticamente igual, que ficou todo mundo ali com aquele ponto de interrogação. No Bahrein não teve tempo praticamente igual, não. Então, esse campeonato pode ser da Ferrari. Por isso que eu falei que é muito cedo para fazer jogo de equipe, porque esse campeonato pode ser da Ferrari. É um chute no escuro? Mas a velocidade está lá para isso, né? Will, quais são as suas considerações para esse motor aí? Você acha que esse motor pode ser o fator que vai tirar esse título da Ferrari? Olha, pode ser um dos fatores, né? A gente sempre fala, como o Fábio bem falou, né? A Ferrari não tem conseguido converter em resultados a sua performance. Essa corrida é da Ferrari. A Ferrari vai lá e ganha. Não, a gente lembra de vários momentos desastrosos, por exemplo, Singapura 2017, entre outros. E assim, né? Se realmente o problema da Ferrari for confiabilidade, né, no motor, não adianta nada ser mais rápido, né? Não adianta nada ser mais rápido. Se for mais rápido no começo e não conseguir chegar no final com o mesmo desempenho, não adianta nada, né? E a história da Fórmula 1 mostra aí, né, que nem sempre, né, apesar de ser muito difícil acontecer, mas é assim, né? Você imagina a situação ali, né? A Ferrari com o melhor carro, mas com esse problema de nem sempre conseguir converter em resultados o seu melhor desempenho, e ainda vamos supor aí que né, fica naquela indefinição, Vettel, Leclerc, uma corrida o Vettel ganha, uma corrida o Leclerc ganha, aquela coisa toda, e tem ali um azarão, assim como Alain Prost em 86, né, vem não que o Hamilton seja um azarão, né, longe disso, né, e a Mercedes também, mas, né, enquanto a Ferrari tem desempenho, o Hamilton tem os pontos. Realmente. O Hamilton tá... Uma boa frase essa, hein? Uma boa frase. Enquanto a Ferrari tem desempenho, o Hamilton tem os pontos. Tá sabendo aproveitar bem aí essas falhas da Ferrari, tá pontuando aí. E isso pode ser realmente fator lá no fim do campeonato. Para fechar com o Leclerc, o Cesarino mandou aqui: que pecado. O que aconteceu com o Leclerc? Ia ser uma vitória maiúscula. Mas a Ferrari parece ser especialista em perder corridas, tendo o melhor carro. Hamilton foi muito rápido, mas teve a sorte, como em 2018, começa o ano ganhando corridas que não deveria ganhar. Queria que ele me dissesse qual é o pai de santo dele. Mas meio que resumindo aí esse pensamento do Will aí nesse fechamento de bloco, que a gente volta no bloco seguinte para falar o outro lado da moeda, né? Se a gente falou de Ferrari e Leclerc, a gente tem que voltar aqui para falar de Ferrari e Sebastian Vettel, e esse momento que parece não acabar, que a gente vai discutir mais no próximo bloco.